Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma segunda-feira, o terceiro episódio do podcast. Quero agradecer ao meu irmão aí, Rafael, né, pelo convite de cima da hora, o cara muito programado. É um cara todo cronometrado, certinho, né, cara? O Regis teve um imprevisto aí, né, com a família dele e o Rafael assumiu essa bronca aí. Muito obrigado, irmão. Sabe que eu amo a tua vida e tamo junto pra mais um aí. Não, tamo aí, tamo junto. Te apresenta pra nós, Rafão. Bom, pra quem não me conhece, sou Rafael Vieira Batera. Conhecido também como Batera Cadeirante. O primeiro, agora já não é mais o único, né, cara? É o primeiro. Graças a Deus, É o primeiro. Tem bastante já. Graças a Deus, né? Inspirando as pessoas por aí a superar a sua vida, né, cara? Isso é muito bom estar do teu lado, saber o quanto tu inspira pessoas. Tô sempre te falando isso, tu sabe disso. Mas bora lá? Pronto? Pronto. Pronto. Cara, vamos começar então. Qual a sua história de fé, Rafão? Conta pra nós aí como foi a tua conversão, como tu começou, por que tu começou. Então conta pra nós como foi a história do Rafão Batera Cadeirante hoje. Eu ia falar pra sentar que nem eu, porque a história é longa. Foi em 2003, 2004, mais ou menos. Eu tinha a média de uns 14 anos aí que eu conheci a fé, né, o evangelho, né. A minha família em si, ninguém era cristão, não nasci em lar cristão. Aí foi 2003, 2004, a minha mãe conheceu o evangelho. Aí conheceu o evangelho e ela se batizou, começou a ter ali um encontro com Jesus, né, foi apresentado através dela, na verdade, né. Aí depois dali que eu fui, né, a minha irmã já tinha uns 3, 4 anos, e depois de uns 7, 8 anos depois, né, a minha mãe orando pelo meu pai, que aí ele foi congregar mesmo também, ele realmente começou a conhecer a Cristo, né. Mas na verdade, quando eu comecei, eu não queria ir, né. Não queria? Não. Minha mãe se batizou, ela do nada, minha mãe é louca, pra ter eu, né? Não pode ser só na cabeça. Aí ela se batizou e no mesmo dia do batismo ela chegou em casa, contou pra mim, pai, me batizei, não sei o quê. Ela falou, tu me convida pra qualquer lugar, pra bater cabeça, que nós éramos de outra religião, qualquer outra coisa. Mas não me convida pra ir na escuta de crente aí. Primeira coisa, ela chegou do batismo, então deu meia hora. Bah. Me convida pra qualquer coisa, não me convida pra isso. Aí ela começou a ir nos cultos, aí do nada ela pegou e falou, lá tem instrumento, tem bateria, tem banda, e eu gostava de assistir banda. Ela falou, tu não quer ir lá olhar um culto? Eu quero. Aí cheguei numa terça-feira, no ministério lá, era a terça-feira de cura e libertação, eles faziam isso daí. Cheguei lá, na hora eu me encantei com o pastor, o jeito dele falar, né? E a história dele contando, né, sobre o evangelho. Que dali entrou assim no meu coração. Dali eu entrei nessa terça-feira e tô até hoje. Não... Vá, glória a Deus. Basicamente é isso. Aí dali fui me envolvendo com as coisas da igreja, entendeu? Aprendendo o evangelho. E ali foi o início de tudo, né? Primeiro passo. Naquela época eu dava passo, né? Então foi o teu primeiro encontro, foi através tu te apaixonou pelo aquilo que o pastor falou, pela música, pelo ambiente. Isso. Aí depois eu fiquei sabendo, dava uma aula de bateria, e o professor Carlos, naquela época, ele dava aula de bateria. Aí ele pegou e comecei a ter aula com ele. Só que eu não participava de louvor nem nada, só... Fazia aula. Isso, aí a mãe falou, só que ele só vai te dar aula se tu tiver vindo nos cultos. Entendeu? Aí eu já não tinha muita desculpa pra não ir, porque eu gostei, né? Sim. E aí eu fui ficando e foi indo. E ali foi mais ou menos o encontro ali que eu tive com Cristo, né? O evangelho ali foi de cara, assim, a semente plantou e começou já a germinar já. E qual a maior transformação da tua vida cristã, assim? O que mais te transformou, assim, de fato? O que mais me transformou? Cara, tu pega mais ou menos, Isso aí foi em 2004,
10, 11, logo quando eu casei, assim. Quando eu casei, porque eu já estava na igreja há bastante tempo, já era batizado, já participava em si da parte do ministério fazendo a obra, né? Já trabalhava no reino já? Já era ativo. A minha esposa também. Mas ali que eu tive um baque maior, tipo, eu vejo como tipo um nível, outro estágio, né? Que é ouvir algumas coisas, né? Que tu olha pro homem, tu decepciona, ou tu para e pensa, de tanto ouvir a pessoa falar e às vezes tu acaba caindo num comodismo, né? Tu acaba não pegando a Bíblia, tu acaba esperando a oração da pessoa e tu não ora em casa. Os místicos. A oração mística, né? Tipo, eu chego lá, é mais fácil eu chegar e pedir a oração do pastor pra me conseguir um emprego do que eu ter estudado, ter trabalhado pra conseguir um emprego, algo assim. Não que a oração dele não possa fazer, pode fazer, mas tem coisas que dependem de nós, né? Então, eu vi isso aí como um crescimento, porque eu vinha mais nessa pegada, né? O cara ia no culto, eu lia a Bíblia, mas não lia como eu leio hoje, entendeu? Eu lia, mas a título de tem que ler porque eu tô na obra, eu tenho que entender um pouco. Mas dali, tipo, casei, já tava o responsável ali, né? Pela minha esposa, e se eu via como isso, né? E como amanhã depois nós tivéssemos filhos, o que eu ia ensinar, qual é a bagagem, o que eu tava, onde é que eu tava inserido. Entendeu? Daqui a pouco a pessoa me parava na rua e me perguntava certas coisas que eu poderia não saber responder. E aí eu comecei a estudar e ler cada vez mais a palavra. Buscar por si próprio, assim. Bastante isso daí. E muitas vezes acabei nesse contexto aí, nessa pegada da fé, foi nisso daí. Aí tu acaba vendo coisas que às vezes a pessoa, o homem em si, né? Aí acabei aprendendo o que é doutrinas de igreja, o que é a palavra diz sobre pecado. E assim foi indo nesse sentido. Então eu vejo que dali foi um outro nível, né? Foi a virada de chave, né? Pra começar a ler. E assim foi indo cada vez mais. Glória a Deus. Pra quem não sabe, né? Hoje a gente, depois que é feita a transmissão ao vivo aqui, o vídeo ele é postado no canal do YouTube, né, o ID Falar de Cristo. E para quem não sabe, o Rafael hoje batera cadeirante, nem sempre o Rafael foi batera cadeirante, né? O Rafael, né, eu conheci ele na época de escola, nós jogamos bola junto, né? E porém, uma coisa aconteceu na vida dele. Quem quiser saber mais desse testemunho aí, tem no próprio perfil dele, que é Rafael Vieira, batera cadeirante, pode estar seguindo lá. Hoje é uma referência nacional, é um dos nossos patrocinadores, inclusive vamos falar deles agora, né, que é o RG Celulares. Quebrou, o Rafão conserta, né? É mais ou menos assim. Nem tudo tem conserto, né, Rafa? Mas o que tem, tu dá um jeito, né? O Tropical também, né? Lanches, né? Tem caldo de cana, hambúrguer. Cara, é fenomenal. Sou suspeito a falar. Também é nosso patrocinador aqui do podcast, né? Do ID Falar de Cristo. Producena, que cuida de todas as nossas edições aí, né? Postagem no YouTube e tudo. E Ações Concretos, né? Que é a minha empresa, uma construtora. Então, a gente tá todo mundo juntos aí, unidos, e estão fazendo uma parceria agora também com a Ferragem Diferencial aí. Então compra lá com o Roger, com a Ari lá, o pessoal super bacana, tenho certeza que eles vão atender vocês muito bem. E para quem quiser saber mais então sobre a questão do testemunho do Rafael, da cadeira de roda, né? Como ele chegou nessa situação. Eu prometi pra ele, eu falei, cara, a gente vai bater um papo bem legal e eu quero entender mais de Deus da tua vida, assim. Porque já existem várias pessoas, né, que fazem lives com o Rafa hoje, ele é uma referência nacional aí, né, na música, na adoração. E já tem vários testemunhos dele, tanto no YouTube quanto no perfil do Instagram dele. Então quem quiser saber mais sobre o Rafa aí, cara, tem vários vídeos ele contando de como ele parou nessa cadeira de roda, o que aconteceu, né, Rafa, na vida dele. Então, bora pra próxima, Rafa. O Rafa, então, foi a primeira transformação que tu viu, assim, nítido, foi através do teu casamento. Foi aí que tu começou a buscar um crescimento, né? Na fé foi. Claro, em questão de amadurecimento como ser humano, o homem é a cada dia, né, meu? Mas na fé eu vi foi isso daí. Porque aí eu vi uma outra responsabilidade que eu não tinha. Antes eu tinha, tipo, digamos, eu tinha por mim, então eu tava naquela de boa. Mas um casamento é bem isso aí, é um relacionamento. Então, aonde um daqui a pouco não tá bom, o outro não tá também, como é que vai ser? Como é que vai ser?
Quem vai se apoiar em quem? Quem vai dar o ajude? Quem vai ser o pilar? Quem vai dizer, não, peraí, vamos orar. Entendeu? Se nenhum dos dois ora. Que às vezes um não tem força, o outro tem que ter força pra orar, né? Sim, porque quando um tá caído, o outro tem que ajudar o outro a se levantar, né? Eu acho que a vida como casal, ela é bem isso, né? E como tu tem buscado crescer na tua vida cristã, assim, o que tu tem trazido pra dentro da tua vida pra buscar um crescimento, né? Cristão, assim, como servo de Deus também, mas principalmente como um caráter de Cristo, assim, como tem sido? Cara, uma coisa que eu fui meio relutante porque eu vi muitas pessoas distorcer, no caso, é a Bíblia. Ah, mas como assim tu é crente, tu foi relutante com a Bíblia? Não. Porque eu sempre ouvi muitas pessoas dizer assim, que a letra mata. Entendeu? Ah, porque a Bíblia Forte. tem que cuidar com os estudos. Forte. Tem que cuidar com os estudos, porque os estudos, a pessoa começa a estudar, ela começa a ficar pirado. Ela começa... Aí provavelmente, então eu já tô pirado hoje. Porque aí tu acaba vendo muitas coisas, né? Tendo acesso a muitas coisas e criando uma intimidade com Cristo, com Deus, que é bem diferente, cara. Porque tipo assim, que nem eu dei o exemplo aquela vez, tu pode chegar numa penitenciária, tu pode chegar a um albergue, põe lá o livro do Stephen Hawking lá, Deus do Delírio. Dá 1 ano. Aí tu põe uma Bíblia em 1 ano, tu vê a transformação das pessoas. Amém, sobre isso. Então, o que eu tô trazendo hoje, palavra. Porque Cristo é a palavra. É a palavra da vida. Não tem, é isso, entendeu? O João lá chega e fala, para dar um exemplo, né? Porque as pessoas não entendiam o porquê das coisas, não entendiam o porquê que... Ah, isso aí é o verbo, né? A ação, né? E aí ele começa, o verbo se fez carne. Deu vida, né? A palavra. Vida. Então, é isso. Eu trago isso. Hoje em dia é isso. Então eu tenho estudado cada vez mais, né? Mas não assim, eu tô pegando uma linha. Não, cara, eu tenho estudado para entender até a cultura judaica, a cultura romana. Aí depois a Grécia que teve, egípcia. Então, tu pega todas essas culturas e tentar entender, para te poder ressignificar sobre muitas coisas, né? É aquilo que que o tempo que eles viviam era outro tempo. É outro. Então por isso que eles falavam de casamento, de noivado, dava esse tipo de exemplo, né? E aí, por quê? Porque naquela região era isso daí. Que nem eles falam, Jesus era carpinteiro, isso, aquilo outro. Mas não diz ali se era ou não era. Dizer que como ele não tinha passado, digamos, com 13 anos lá para ser rabino, nem nada, para ter ficado no templo, que ele estaria seguindo a profissão de José, né? Só que José, ele era um construtor. Aí tu vai pegar a palavra em hebraico, ela diz outra coisa, não diz carpinteiro, nem perto de carpinteiro. Diz construtor. Então, para tu saber isso aí, como é que tu vai ter que estudar? Tu vai ter que estudar. Entender. E aí tu fala, tu tem mais profundidade, tu entende muito mais as coisas. Tu pega parábolas que Jesus diz, que eu ouvi em culto, que tinham significado. Mas, cara, eu entendendo o quão valioso, o quão pesado era dizendo naquela época, naquele momento, aí eu entendo hoje o peso que tem, entendeu? Eu me lembro de uma pregação tua, né? E que tu falou que a vergonha que foi pro pai do filho pródigo correr em direção ao filho, né? A gente não tem não consegue mensurar isso daí. Exato. Tipo, a gente tá aqui, a gente não faz parte daquele meio... Se a gente estivesse hoje lá, nós entenderíamos, mas a figura de pai para eles é bem diferente de uma figura de pai aqui no Brasil. Até porque a própria... Nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Pega Homer Simpson, é um pai totalmente pateta. Tu pega o da família Dinossauro, aquele pai... Não tem, cara. A maioria dos pais são tudo pateta. A figura do pai, ela é... distorcida, né? Distorcida, no caso. E já lá neles, a figura do pai era muito outra. Se tu pegar na própria cultura, o pai lá do filho pródigo, ele poderia, por lei, até dar um castigo pro filho, até, de repente, ser apedrejado, conforme a lei lá. Então, pra te ver, e ele não, ele se submete, ele corre ainda até o filho, que tá vendo o filho, e levanta ainda a roupa dele, entendeu? Mostrando, então, para uns funcionários que ele, esse cara é uma desonra. Não vou nem trabalhar para esse cara mais. Então, isso daí tu vai entendendo. Tu lê ali, tu lê a passagem, tudo, mas tu não tem essa base histórica do que aconteceu mesmo. Hoje, então, o Rafael, ele entrou no ministério pela música, né? Pelo mover da música.
E o mover da música, através da palavra, foi transformado, né, cara? Tu vê isso, tipo... E a música, um convite da tua mãe, né, dizendo pra ti algo que tinha na igreja, te levou pra dentro do ministério de louvor, vamos dizer assim. Do ministério de louvor te levou pra um casamento, onde tu foi transformado. Do casamento... Não, agora vamos... Eu entrei assim, ó. A mãe me convidou, fui. Aí dali eu comecei na introdução da igreja. O que era a introdução? A igreja ela lotava, né? Então eu tinha que arranjar lugares no meio só para carregar, levar as pessoas. Tinha um casal que ficava na porta ali, recepcionando, e eu ficava, era sempre 2 adolescentes que levavam a pessoa até um lugar. Às vezes lá no meio tinha 2 cadeiras lá e ninguém enxergava. Eu ficava correndo o corredor e olhando, aqui tem 2 cadeiras aí, chegava, pode vir aí. Ficar esperto. As pessoas iam e aí eu comecei. Aí cheguei num culto, numa terça-feira também. Aí eu cheguei, o ministro de louvor ele tava enrolando os cabos, as coisas ali tudo. Aí minha mãe conhecia ele, até tinha estudado com ele, o Luciano. Aí ela pegou e falou assim, pergunta lá pra ele se ele não quer ajuda. Eu sempre chegava cedo na igreja, entendeu? Eu sempre fui, se era a introdução tinha que estar 7h30, 7 horas tava na igreja já, arrumando as cadeiras, tinha tudo pronto. Aí ela pergunta pra ele se não precisa de ajuda. Aí eu perguntei, não precisa de ajuda aí, arrumar o cabo, tu me ensina? Eu enrolo o cabo, assim, tipo, simples, né? Ele, não. Aí sobe, aí ele começou a me ensinar como enrolar o cabo, a madeira pra ele não ficar todo entronçado. Os microfones, tudo isso, aquilo outro. Ele perguntou, o que tá fazendo, além da introdução? Eu, não, só a introdução. Tu não quer aprender a mesa de som? A gente tá precisando de gente. Pronto, já foi um gatilho. Mesa de som, e aí ele foi indo. Só nos botãozinhos. Enquanto isso eu tinha aula de batera. Eu fazia aula de batera todo sábado. O Carlos ele vinha de bicicleta da Santa Rita até a Colina pra me dar aula de batera. Isso dá o quê? Uns 10 quilômetros? Mais ou menos, né? Mais ou menos aí. Ele vinha, dava aula e só tinha eu aqui de aluno. Eu não lembro se na época depois ele conseguiu mais outro, mas era só eu ali. Aí tendo aula, eu tava na introdução e aí tinha a mesa de som. Aí comecei a escala. Aí foi indo. Nessa época da introdução, eu já tinha conhecido a minha futura esposa, só que eu não sabia. Nós congregávamos junto, nós estávamos no mesmo ambiente, trabalhando junto na obra, mas nunca tinha pensado sobre isso, no caso, né? Eu já tinha brilhado os olhos para ela, mas ela não tinha, ela não tinha brilhado os olhos para mim ainda. Não era o tempo de Deus, né? Aí, da introdução foi indo ali, passei da introdução, aí tava na mesa de som. Aí com a mesa de som fui mexendo e cada vez mais pegando responsabilidade ali. E aí foi indo, que aí a introdução eu tive que largar de mão. Eu tive que escolher entre um ou outro, que aí já não conseguia coordenar os dois juntos. Manter as escalas. Só que eu sempre tendo aula de batera. E o cara tendo aula de batera, não era eu querer agorar os caras. Eu levava sempre um par de baqueta. Eu pegava meio de jogador, botava uma baqueta numa perna, uma baqueta na outra, puxava meio de jogador, botava a calça e ia pro culto. Ficava o culto todo com um par de baqueta nas canelas. Caso tava na reserva, o batera tivesse pegado ônibus, tivesse dado a ponte, tivesse ficado levantada, tava pronto. O socorro, não tem um baterista por aqui. Eu dizer, ops, tem eu aqui. Mas a gente não tem baqueta. Ops, eu tenho aqui também. Aí foi indo. Tava preparado. Casualmente, numa sexta-feira, eu tava no culto, eu sempre chegava cedo pra ligar o som, ligava os ventiladores, abrir a igreja, deixar tudo pronto já. E aí começava, aí cheguei lá, tava o rapaz tocando teclado. Aí ele pegou e falou, cara, tu tá dando aula com o Carlos, né? E eu, sim. O nosso batera hoje não vai conseguir vir, será que tu não consegue quebrar um galho pra nós fazer uma E a tremedeira, zoinho, já fez zoinho já meteu hora, a mão na meia. Na hora. Não, eu fui no banheiro. Eu não fui pagar o mico assim tão de cara. Depois, futuramente, que eu contei, né? Aí ele, não, cara, então vamos fazer assim, liga o som, deixa o som pronto, né? Aí te dá uma testada. O primeiro louvor tu fica no som, só pra manter regulado, depois tu sobe e toca a bateria. E eu, não, beleza, então. Aí eu passei ali com ele antes, ele, faz assim, base. Eu quero um chá com pão. Só base, sem virada, sem nada. Só quero base. Culto todo, não me interessa, só faz base. Nem sabia que tu sabia tocar sem fazer virada. Essa é nova pra mim, ó. Eu te conheço há tempo. Tô descontando agora as que ele não deixou fazer lá, né? Aí
Ah, cara, eu comecei, toquei o culto ali, comecei a fazer ali a base ali, aí numa sexta, aí depois deu casualmente, aí o batera começou a vir, eu tava normal. Aí foi indo, daqui a pouco, eu não sei se deu algum problema na escala do horário, ou foi a minha oração que tava boa. Tava firme. Que o batera da sexta não conseguiu mais ir. E aí tu consegue ficar fixo na sexta? Beleza. Aí era o Vladimir. Vladimir era o ministro na sexta-feira. E aí eu fiquei na sexta-feira fixo. Fui indo. E aí o ministro da terça, precisando do batera aqui, não sei o que, quer vir? Tá, beleza. Comecei a tocar terça. Fominha? Terça e sexta. Aí daqui a pouco, lá na Santa Rita, que tinha outra igreja lá, que era na quarta-feira, precisando do cara. Não, pode ser, vou lá. Aí terça eu tocava na Colina, quarta na Santa Rita, sexta na Colina de novo. Aí, precisando do batera pro sábado lá na Santa Rita também, beleza? Vamos lá. Aí terça na Colina, quarta na Santa Rita, sexta na Colina e sábado na Santa Rita de novo. E domingo era culto na Colina ali a sede, aí todo mundo vinha pra cá, né? Aí era outro batera. E aí eu já sempre assisti o culto do pessoal de domingo, por mais que eu não tocasse na banda, né? Como tinha várias bandas, era vários cultos, entendeu? Aí eu, além de participar dos meus, eu assistia aquilo lá, pra estar sempre já por dentro, né? Aí foi indo que ele pediu pra me revezar. Aí domingo eu ficava sempre revezando, era eu no domingo, outro batera no domingo. Aí foi indo assim. Aí eu fiquei boa parte assim, tocando direto. Aí a Grace te notou quando tu virou baterista. Ela eu vou confessar que se ela tivesse assistido, agora já era. Ela tem uma queda por bater. Eu fiquei sabendo depois. É a dica dos solteiros aí, né, cara? Fiquei sabendo depois. Aí isso aí facilitou a caminhada, facilitou o acesso. Facilitou. Na época eu já fazia as correrias caminhada, né? Hoje eu não tô casado, tô de boa, só sentado. Esse Rafão aí, só sentado. Hein? Ô, Rafa, então, de fato, um convite da tua mãe fez o Rafael gerar tudo isso. Agora sim, agora tá por completo. Viver tudo isso, né, cara? E mais um interessante dessa conversa é tu falando, tipo, dos estágios, né? Tipo, cara, eu ia pra igreja mais cedo, arrumava, eu levava umas baquetas ali, reserva, que caso precisassem, né? E a gente canta um louvor até ontem, né? No culto. Ontem, domingo, a gente teve culto na Grace Church, nossa igreja, né? Congregamos junto hoje. Glória a Deus por isso. E a gente cantou uma música que é Se Prepare, né? É o andar preparado para todas as ocasiões. E, cara, se tu não tivesse preparado com as tuas baquetas na meia de jogador lá, se tu não tivesse ido para a igreja mais cedo, se colocado à disposição para arrumar um cabo, que é algo simples ali, arrumar a cadeira, a história do Rafael talvez teria sido outra, né? Então, por mais que Deus ele mova as coisas, também tu te moveu em prol para estar hoje, né, de fato, colocado onde ele queria que tu estivesse. Isso aí eu acho que até também na minha educação, né? A minha mãe e meu pai sempre falavam assim, questão de compromisso e questão de oportunidade, se não tem, tu vai correr atrás. Simples. Então eu tava sempre, até hoje, até uma vez, eu nem me lembro quem é que pregou na época, eu era adolescente, não me lembro se foi no retiro ou não. Uma coisa que marcou muito, o cara pegou e falou assim, acho que era um retiro. Acho que era um retiro na FENAC lá, um monte de jovem. Aí perguntou assim, quero que levante a mão, quem sabe o que vai estar fazendo daqui a 5 anos. Tipo assim, um ou outro. Levantaram a mão. Uma média de uns 5 mil jovens, mais ou menos, naquela época tinha. Cara, assim, tipo, dava pra contar nos dedos. E aquilo ali eu fiquei assim, e aí o cara falou, pois é. Vocês já pensaram o que vocês vão fazer daqui a 1 ano, então? Você tem algum futuro? Você planeja algum futuro? Aí ele trouxe uma pregação toda, né? Em cima disso, né? Em cima disso daí ele trouxe, no caso, né? Que o passado, a gente tem já como história que o passado de Jesus, ele... a pessoa que estava conhecendo até o Evangelho, né? Jesus larga no mar do esquecimento o passado, né? Então se tu pediu perdão, tu te arrependeu daqueles teus pecados, lá se gerou passado. A palavra diz, né? Isso. Entendeu? É passado, já era, entendeu? Então tu tem o quê? O presente hoje, como é que tu vai fazer e como é que tu vai formar as decisões agora para o futuro
se encadear de acordo com aquilo que tu tá, de repente, planejando, botando nos planos de Deus, orando. Digamos, daqui a 5 anos. Aí eu comecei a botar. É o plantando, né? Aí eu botei, aí foi isso aí. Eu mesmo, eu tinha 18 anos e já estar casado, 18 anos eu casei. Entendeu? Tu estipulou metas na tua vida. Tipo, eu quero entrar no louvor e quero tocar bateria, quero ser o batera oficial do ministério. E eu me tornei batera oficial do ministério em 1 ano, entendeu? Tipo, aí dentro desse ano eu também já tocava em culto caseiro, tocava violão. Tipo, eu nunca me deixei de fazer as outras coisas. Por mais que meu objetivo, que nem, eu queria virar o batera oficial do ministério. Só que, tô precisando de um cara pra tocar o violão no cultinho caseiro lá. Bora, tô junto. Tô precisando do cara da mesa de som, eu tava ali. A introdução, eu tava ali, entendeu? Enquanto não concretizou, claro. O que acontece? Eu nunca peguei tudo pra fazer, entendeu? Que eu começasse a falhar nas coisas. Foi o que nem aconteceu. Quando eu comecei assim, ver assim que a introdução e a mesa, e a introdução tinha muito mais gente pra introdução e pra mesa não tinha tanto, e as escalas, e quando eu ficava lá, ficava dependendo de gente na mesa, que eu falei, não, melhor até pro ministério eu ficar na mesa. Porque lá tem bastante gente pra suprir. Lá tinha bastante gente pra escala. Já na mesa de som já não tinha tanta gente que já sabia mexer com o som. Então eu sempre fui. E esse negócio de planejar, assim. Cara, isso daí pra mim foi uma chave na adolescência que foi nisso aí. Então até questão de trabalho, de o que eu tenho que fazer. Trabalhar hoje, eu tô trabalhando com tal coisa, mas daqui a tanto tempo eu quero estar com isso, quero estar com valor isso, aquilo outro. Com 18 anos, graças a Deus, eu casei, paguei toda a festa de casamento, paguei todos os meus móveis, tudo. Então foi tudo ali com esse planejamento, né? Foi bem assim. Então, pra mim foi uma virada de chave isso daí. Sim, é que tu acaba... uma palavra de uma pessoa acabou gerando em ti... Tipo, ele plantou uma semente e tu regou essa semente, né? Tu não ficou esperando outra pessoa regar a semente. Por isso que ler a palavra e a Bíblia, cara, hoje, porque cada vez mais eu sinto um peso nisso. Porque, cara, às vezes eu não me vejo com influência nem nada, né? O pessoal ali me segue, tudo fala, né? Mas, tipo assim, cara, às vezes dependendo, daqui a pouco até um conselho que eu der pra uma pessoa, cara, o que pode gerar errado na vida da pessoa, entendeu? Mas então, Rafael, o que tu vai fazer? Cara, eu vou te ser bem sincero. Vou aprofundar o máximo do que eu tenho de conhecimento nas palavras, nas leis, nas escrituras do Senhor, entendeu? Pra quando daqui a pouco alguém perguntar algum conselho, alguma coisa assim, simplesmente eu vou poder ter uma base e um filtro e falar pra ela, entendeu? Do que eu falar do eu acho. Cara, eu acho que tu tem que agir assim. Então fechou, chegou aqui o nosso lanche do patrocínio do Tropical, com meu mano Rafael Vieira. Tava contando aqui a respeito da transformação que uma palavra num retiro trouxe para ele. Uma mudança de chave, um girar de chave, né, sobre a questão do futuro. Uma simples pergunta, né? Uma vez o Rafa trouxe uma pregação já usei várias vezes no nossos cultos também. Não pode? Não pode plagiar? Não. Mas não tem direitos autorais, não tá salvo em lugar nenhum. Tá salvo só na minha memória, cara. Que ele disse que a terra era vazia e não tinha nada, e do nada Deus fez tudo, né? E eu tenho usado essa frase várias e várias vezes, já ministrei com várias pessoas a respeito disso, né? Que quando a gente não tem nada, né, Deus pega o nosso nada e transforma em tudo, né? Então é isso, o Rafael teve conquistou a esposa, já tava de olho, mas quando virou baterista que né, foi mais fácil. Foi mais fácil, Rafa. Agora vai ter fila lá, Rafa. Ó, Rafa, quero ser batera da igreja, né? Rafael é líder do louvor da Grace hoje. Não, tem gente querendo entrar já pra batera, já. É pra finalizar, pra dar o fatality já. Pra deixar certo, já tô até com a data do casamento marcada pra Celeta, né? Mas, então, a música entrou na tua vida e foi depois de Cristo, então, né? Entrou... A parte de tocar, sim. Entrou na tua vida, foi um Rafael depois de Cristo que virou o Rafael batera, o Rafael que toca violão, baixo, toca diversos instrumentos hoje aí. Batera que é o meu chão mesmo que eu toco, né? O resto eu quebro galho.
Tala de Severino. É. Continua fazendo igual fazia antes, no início, então, né? Precisava no som, tinha o Rafael. Precisava pra organizar a igreja, tinha o Rafael. É, só que depende, né? O ministério tem gente que não gosta que eu mexa no som, né? Que nem agora lá. Os caras botaram a mesa também lá, não sei onde, no andar. Vamos ter que botar um elevador pra ti nessa mesa aí, Rafa, pra te poder ter Eu não acesso. consigo ter acesso na mesa. Então, eu já entendi que nesse ministério eles não precisam de mim na mesa. Não, Então, não, mas tu faz cabo, né? Tu continua trabalhando no som, ó. a hora as coisas ruins os caras lembram. Quando as coisas ruins ficam embaixo, assim. Quando as coisas apertam, o Rafa aí faz um cabinho pra nós, né? Ô, cara, eu quero te perguntar um negócio, né? Qual é a tua opinião sobre a comunidade cristã, igreja, né? Como tu acha qual é o peso de influência que isso tem na sociedade hoje? Principalmente nos dias que vivemos hoje, assim, sabe? Muitas. Opa, boa pergunta. Assim, ó. Comunidade cristã. Isso aí movimenta, digamos, o meio mercado gospel. Movimenta os crentes. Porque naquela forma, quando minha mãe se batizou. Aliás, beijo, mãe. Feliz Dia das Mães. Foi ontem, Olha aí, né? foi ontem. Já. Não, tá valendo. Dia das Mães é todo dia, né? É, pra minha esposa também. Que deve estar já pé da vida comigo já. que ela chegou do batismo e eu disse pra ela assim, me convida pra qualquer coisa, você não me convida pra ir na igreja. Que nem eu tinha uma visão de crente, entendeu? Então, a comunidade cristã Guardanapo. é tudo isso daí. Tenho exemplos que são bons, né? Assim como qualquer lugar, né? Qualquer segmento, né? Exato, é qualquer segmento, né? Então tu pega gente que são de outras religiões ou alguma outra coisa assim. Tem gente que são de bem, são pessoas boas, né? E tem pessoas que dão um mau exemplo. Então eu vejo a importância da comunidade cristã, por quê? Porque, cara, tipo, o maior exemplo é Jesus, né? Paulo diz, né? Pra nós imitar ele, assim como ele imitou Jesus. Então, tipo, cristão, né? Isso aí vem como ser pequeno Cristo, né? Se for traduzir realmente a palavra de como são pequenos Cristo, né? Então, quando tu diz que eu sou cristão, eu sou o pequeno Cristo, uma cópia de Jesus. Para realmente ter uma cópia de Jesus na tua casa, com a tua esposa, com teus filhos, ter uma cópia de Jesus... Quando ninguém tá vendo. Quando ninguém tá vendo lá no trabalho, ou naquelas horinhas que tu rouba lá, tu é realmente uma cópia de Jesus na faculdade, entendeu? Isso é um peso, né? Eu acho que tem bastante pessoas da comunidade cristã, a comunidade de Cristo, que tem pessoas ali que elas, de repente, não tem esse peso ou não dão muita bola por esse sentido, né? Nós temos que ser cópia de Jesus. Não estou dizendo que nós vamos ter poder de Jesus nunca, não me equiparo a isso. Mas nós temos que ser pelo aquilo que ele nos ensinou, por aquilo que é para fazer, entendeu? A gente tem feito, entendeu? Porque as pessoas daqui a pouco elas vão perguntar onde é que está Deus, entendeu? Eu não vejo Deus. Na ajuda, de repente, na obra social, mas também até num simples evangelismo. O que é um simples evangelismo? Eu vejo como simples evangelismo o quê? A própria vida. Tu ser uma pequena cópia de Jesus, tu vai fazer o bem, daqui a pouco tu nem vai notar. Que nem eu falei, eu ouvi uma palavra do cara falando no culto, né? Mas eu tinha já notado outros crentes em tudo quanto é lugar. Sim. Daqui a pouco hoje, Everton, tu, eu, nós temos vizinhos à nossa volta. De repente não vai ser nós que vamos pregar de Jesus para eles. Pode ser alguma pessoa que vai falar assim, tu conhece Jesus, vai dar um profetia. Quando a pessoa fala assim, tu conhece Jesus, a pessoa vai vir na mente dela, Jesus, crente, eu sou o vizinho do Everton. Aquele cara não dá. Aí isso é o testemunho. Então a comunidade cristã em peso de si, eu vejo que ela deveria se movimentar mais nisso aí, em todos nós fazer as boas venturas que Jesus sempre nos ensinou, entendeu? Do que tá pregando placas de igreja, entendeu? Assim como nós no nosso ministério a gente não convida a pessoa para vir para nosso ministério, a gente convida para ir para Cristo. Se a pessoa mora lá na Alvorada, ela vai para uma igreja lá. Mais se ela perto, mora né? em outro bairro aqui da cidade, ela tá à vontade.
gente não obriga ninguém a isso, porque a gente sabe que não é a placa, é Jesus que leva para o céu. Então a gente não pode, se a gente dizer que nosso ministério, que é onde nós estamos, que é a verdade absoluta, a salvação vem por nós aqui dentro, nós estamos pregando o evangelho errado. Totalmente contra, né? Então eu vejo que a comunidade cristã são todos os irmãos em Cristo, de outros ministérios, de outras denominações, deveriam agir mais junto nesse sentido. Então eu vejo esse peso aí. Se mover como um corpo, literalmente um único corpo, né? Não como vários corpos separados, Exato. Né? E hoje a gente tem uma ideia de Cristo a respeito de que quem salva é Ele e que as pessoas não pertencem aos líderes, né? Tipo, de igrejas. Eu converso com algumas pessoas a respeito disso. Quando a gente convida alguém para estar participando, por exemplo, algumas semanas atrás aí, a gente teve a presença de Giovanni Si, nosso ministério, né? E o Ministério de Teatro, lindo, gigante, podem pesquisar sobre eles aí no Instagram, no YouTube, vai ter vários vídeos, né, sobre eles. Porém, várias pessoas de outros ministérios visitaram, participaram do teatro, porque eles estavam ali, né? E não congregam com nós, não ficaram congregando com nós, não receberam tipo, fica aqui com nós, ou sabe, aqui tem Jesus, né? Não, né? Realmente as pessoas... É porque o teatro, ele veio para a comunidade cristã. Para todo mundo. E para quem não é cristão também, de repente, uma forma de evangelismo. De evangelismo, né? Então, é isso. Eu vejo que até esses eventos gospel que tem nas cidades, entendeu? Veio nesse sentido. Se as igrejas não se moverem nesse sentido, não tem nenhum porquê fazer esse evento gospel, entendeu? Aí já começa com um conceito todo errado. Se não for nesse sentido de realmente mostrar quem é Jesus para a cidade, então... Não tem porquê ter. Não. Totalmente falho. Não tem nenhum porquê, eu vou trazer um pastor de fora para minha igreja, porque eu vejo que eu trazendo ele aqui, vai vir irmãos que vão vir visitar e vão olhar que a minha igreja tem essa cor assim, é cor assada, eu vou ganhar gente para cá. Tá totalmente errado o contexto aí. Se a pessoa se move nesse sentido aí, tá errado. O estilo que tu te move, né, ele fala muito sobre quem tu é, né, quem tua pessoa é, né. E, cara, quando que tu começou a entender que o Rafael Vieira, né, quando que caiu a ficha pra ti que o Rafael Vieira, batera cadeirante, não era somente o Rafael, sabe, que não era mais só tu que fazia parte da tua vida, que hoje, né, tu tá numa cadeira de roda, toca bateria, e quando que tu realmente sentiu que virou uma chave, tipo assim, cara, peraí, tem várias pessoas hoje que olham pra mim como motivação, que olham pra mim como inspiração. Quando que isso virou uma chave em ti, assim? Quando que tu começou a entender isso? Esse peso e essa responsabilidade, né? Na verdade, eu comecei a entender. Isso aí faz bastante tempo, faz 2016. Por quê? Eu estava num evento Dia da Bíblia aqui do município, tocando bateria. Eu já tocava no bateria já em si, na cadeira de roda, desse jeito que eu adaptei ela, né, no caso, né, as peças da bateria para que eu consiga tocar. E aí o meu compadre, chamado de Tony vulgo Tigrão. Revelações hoje. Revelação. Ele deve estar assistindo. Provavelmente ele está assistindo. Se ele não está em aula, ele está assistindo. Ele pegou e... Rafa, me dá teu celular que eu vou gravar um vídeo. Aí do lado do palco, ele pegou o vídeo e gravou, né? 30 segundos. Eu tocando ali uma música do DJ PV, o Som da Liberdade. Com uma outra banda que do nada ali o pastor chegou e falou, não, tu fica aí bateria, e botou uma outra banda em cima, acompanha eles. E do nada aí saiu esse louvor. E aí postei, só que eu já toco bateria desde os 15, 14 anos, então não tenho muita referência, né? E aí do meu vídeo do Facebook na época, o Insta não era tão... visto. Até era bombado, mas não era mais fotos.
Não era essa proposta que é hoje, que tem vídeos, né? Então, aí eu postei no Facebook. E do Facebook, o meu vídeo, do nada, assim, foi num domingo, né? Ou do nada de novo. É o do nada. É mania, é expressão do nada, né? Mas é aquilo. Do nada Deus faz tudo. Exato. Um amigo meu, Rafael Vieira, falou isso. Aí, domingo, postei o vídeo. Era segunda-feira, 1h da manhã, porque já tinha virado meia-noite, pouco, 1h30 da manhã. O cara me chama no Messenger, com um vídeo lá, e cara, que cara, tá fazendo isso daí, eu quero saber mais como é que tu tá fazendo isso aí. Só que o cara que me chamou era nada mais, nada menos que o Samuca Vídeo, né? Pra quem é músico já deve conhecer, mas o cara fenomenal na bateria, Toca Ele muito. me chamou e falou assim, muito trio teu som, gostei demais, mandaram teu vídeo pra mim. Ele no Instagram, que na verdade eu não tinha Insta naquela época. E aí eu vi que o meu Facebook começou a pingar um monte de gente. E foi indo, começou do nada. Eu tinha só uns 1.000 amigos ali, mais ou menos, já tava com 4.000 e pouco. E aí eu, do nada. Do nada ali, né? 1h da manhã. Aí era mais ou menos isso. E ele me chamando no mês, conversando comigo. Só que em nenhum momento ele perguntou da onde eu tava. Eu só perguntei, como é que tu faz pra tocar bateria? E eu toco bateria, eu faço assim, tá vendo nada, o vídeo lá tu não vai ver. Ele, o que aconteceu contigo? Aí eu falei pra ele, cara, eu vou te ser bem sério, porque eu te chamei aqui? Porque se a Deus tocou no meu coração de dar a minha bateria. Só Deus sabe o quanto eu batalhei pra conquistar a minha bateria, e ele mandou dar a minha bateria pra ti. E eu, cara, sério? Tipo, veio um baque, porque eu não falei pra ele se tinha bateria ou não tinha, ele não sabia se eu tinha condições ou não tinha. Então, do nada ele pegou e falou, entendeu? Do nada apareceu tudo. Exato, do nada, dá umas quantas pregações assim, do nada, tu vai pegar essa chave aí, tu vai ver. E aí creio que foi o Espírito Santo, cara, porque tipo... Glória a Deus, né? Ele pegou uma bateria que não é barata, uma bateria profissional, que eles adquiriram. E aí ele se juntou com mais um pessoal lá de São Paulo, uns outros bateria que estavam amigo dele ali. Falou, né, dessa situação, né? Aí até eu acabei conhecendo outros bateria aí através dele ali. Conheci um dos caras que é o meu brother também até hoje, que é o Juninho, que é no Instagram também. Ele eles custearam o frete da bateria, entendeu? Porque não foi barato. E a bateria chegou, quando a bateria chegou aqui que eu vi, porque as pessoas daqui a pouco falam, né, e eu não julgo, daqui a pouco ela queria ter o desejo, mas aí quando foi ver, isso, aquilo, outro, e era a bateria dele, tipo, ele não tinha outra. E aí, graças a Deus, logo em seguida ele ganhou um patrocínio e ganhou bateria, tinha 2, 3, agora tá com outro patrocínio. Então eu não tô dizendo que é por minha causa, né, mas talvez essa chave tenha virado na vida dele por ter o coração e fazer essas coisas assim com as pessoas. Por ter obedecido o que o Senhor ordenou, né, cara? Porque o cara sentindo o coração de doar uma bateria. Não, aí foi quando eu conheci esses bateria, todos aqueles bateria que eu admirava, acabei conhecendo, entendeu? Virtualmente, depois pessoalmente, e aí depois mais meus professores aqui na volta, entendeu? Foi tudo me chamando, vi que tu ganhou a bateria, o que tá precisando? Pessoal aqui, os bateristas aqui da cidade de Guaíba também, eu tenho um prato aqui, não é bom, mas tipo assim, quebra um galho. Eu tenho uma estante que não é a top, mas, quebra o galho, o pessoal se juntou. E aí um grande parceiro nosso, né, o Roger, que dali foi um dos caras, bateu o contato pra todo mundo, junto. Se tiver uma baqueta faltando junto aí, já vamos juntar. Porque em si eu só tinha um par de baqueta, e instrumento meu em casa não tinha nenhum. Entendeu? Eu antigamente, nos ministérios que eu passava, eu investia, comprava, deixava na igreja, isso, aquilo, outro. Porque eu não tinha condições de ter uma bateria em casa, né? Até por causa da questão dos vizinhos. E aí quando o Samuca pegou e mandou a bateria, as coisas foram vindo. E no meu primeiro workshop, né? Que aí até o pastor tava lá. E aí fui só me ligar depois, né? Depois de muito tempo que ele falou, que eu fui me lembrar dele lá. Aí ele falou, não, cara, eu fui lá no teu workshop. E aí lá eu ganhei os meus pratos, que é o que eu tenho até hoje. Que tu senta a mão lá bem. Só de vez em quando. É. Menos que tu.
Aí... mas aí eu posso, meu. Tu vai dizer que tu deixa sentar a mão no Murilo? Não. Tá, Teu filho, né, cara? Não, lá, são meus filhos, cara. Tu acha que não dá uma dor no coração também tu sentando a mão lá nos meus pratinhos? Tá louco. E é bom os pratos. É, bom. E aí eu ganhei, foi assim, cara. E eu não pedi nada pra ninguém. Então, tipo, Deus tocou no coração das pessoas. Eu nunca fiz videozinho triste, cara. O que eu tinha, eu usava, entendeu? O pessoal tinha juntado uns pratos assim com o que tinha ali. Eu montava o kitzinho de bateria e ia tocando com aquilo ali, entendeu? Eu não tinha bateria, entendeu? Tipo, eu comecei bateria com 14, 15 anos, eu nunca tive uma bateria. Eu pegava o sofazinho, batia no sofá, minha mãe me xingava, eu ia pro quarto e ficava batendo na cama no quarto. Então, é aquilo, né? O cara pensar no futuro já. Querer, né? Então, foi indo. Então, eu nunca vi isso daí, esse problema, o medo de ter o equipamento ou não ter. E o pessoal foi, graças a Deus, foi indo assim. Ganhei a caixa do Ebo, na batera, eu ganhei do Samuca, os pratos ganhei do Mauro Langaro. E aí ganhei umas estantes dos pessoal aqui, que foi o Matheus, Guilherme, Lucas, Roger já me ajudou com umas coisas. Então, foi juntando, que é o kit que eu tenho hoje, que é o que eu uso uma parte hoje na igreja, outra parte já tem em casa. Tá separado, né? Tá separado, então assim vai indo. Graças a Deus foi nesse sentido. E aí o que acontece? O tanto desde aquela vez que o Samuca viu, que nem eu falei, aí voltando o gancho lá. Quando o meu compadre lá, o Hugo Tigrão, gravou o vídeo, ele pegou e eu postei aquele vídeo depois. E cara, e um monte de gente entrou e começou a perguntar, e um monte de gente começou a falar seus problemas, um monte de gente começou eu comecei a ministrar com gente no Messenger. Aí criei o Instagram, né? Porque foi no Insta que ele postou, não tinha sido no Face. Aí o pessoal começou a me procurar no Facebook, né? Aí eu criei o Insta e o pessoal começou a me seguir lá no Insta. E assim eu fui tendo bastante contato. E ali eu fui vendo esse peso de... Não tô dizendo que eu sou um influencer nem nada, meu. Mas eu acho que... É que é automático, né? Todas as pessoas, ele influenciam no meio do que elas estão, entendeu? Então, se hoje, daqui a pouco, tu tá no trabalho lá, ou tu joga um futebol lá todo dia da semana, tu tem uma certa influência naquele vínculo de pessoas, né? E aí só que tu não dá bola porque são pessoas do dia a dia. Não, daqui a pouco uma pessoa vai lá e te abre, eu tô com um problema no meu casamento. Mas daqui a pouco tu não dá bola, não tá nem aí. E como eu tenho esse filtro cristão, entendeu? Então, tipo, a pessoa falou que tá com problema, tipo, eu sempre tento ver a luz da palavra, né? Então eu sempre esse peso aí. Então foi desde essa época que eu vi que esse primeiro vídeo viralizou e as pessoas, vinham abrindo. Tem gente até hoje que desde aquela época falou comigo. Aí eu ministrei com a pessoa voltou pra igreja dela, me manda foto no culto hoje, manda foto lá, que nem um cara, uma vez eu até comentei, foi agora no final do ano passado, né? O cara, foi machucado até em si pelo meio gospel, meio crente, né? Aí tava quase separando, aí eu ministrei com o cara pelo direct do Instagram. Aí o cara voltou pra uma igreja, buscou lá na igreja, restaurou o casamento dele. Não tô dizendo que foi por minha causa, né? Mas talvez tenha sido o Espírito Santo me usado ali através da minha palavra, concretizado com mais alguém por lá. E o cara me manda foto hoje, cara, teus conselhos que falou é isso daí. Só que não é os meus conselhos, é a palavra. Exato. Entendeu? É que nem um cara um dia falou pra ti a respeito de aonde você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 1. E outras pessoas talvez vieram regando isso na tua vida, né? Exato. Porque a palavra ela é viva, né? A gente fala uma vez, às vezes pode falar 10 vezes, centenas de vezes e não vai ter mudança alguma, porque tu precisa querer mudar, né? Tu precisa querer evoluir, né? E eu tenho certeza que... Eu acredito muito no meio social, né? Tanto que o podcast eu criei numa ferramenta de evangelismo, né? As pessoas entenderem verdadeiro que, cara, que a gente é cristão, né? Pequenos cristos, que nem foi mencionado aqui, só que a gente também é ser humano e todo mundo passa perrengue. Não é sobre tu se tornar cristão e a partir de agora vai virar uma chave e as coisas vão dar tudo certo na minha vida, né? Isso daí é uma questão bem complicada, porque aí entra naquele meio, né, que nem eu falei. Que aí tu pega as linhas, né, de teologia. Só que isso é um papo para um outro podcast mais chato, mas existe ainda até hoje muitas coisas, isso daí é bem livre de falar, que o pessoal fala muito isso aí, que tu virando cristão, tu tá blindado, já era.
Tu é o cabeça, tu não precisa estudar para que tu orar, tu vai estar na multinacional, tu vai virar o diretor lá da multinacional, tu vai sentar na mesa com os caras. Então, tu não precisa pegar e fazer tal coisa porque, não tá nem aí, tu pode sair com o teu celular na rua aí, por mais seja numa Avenida Paulista que dá muito assalto, em Porto Alegre que dá muito assalto, tu pode sair porque tu é um ungido do Senhor, nada vai te atingir. Cara, lendo a palavra, eu vi que muitos dos apóstolos e discípulos, eles foram atingidos por muitas coisas. Sofreram pra caramba. A diferença é que eles tiveram resiliência e se mantiveram na fé. A fidelidade. Deus é fiel com nós, né? Mas e o quanto nós somos fiel com Deus? Tipo, até naquele momento... Aquele momento que tá de boa, que nem a gente estava conversando esse dia. A circunstância, a pessoa se basear a fé dela na circunstância... porque agora eu tô com uma vida estabilizada, relacionamento, tenho casa, dinheiro, meus filhos tudo bem, não tem doença, tá tudo de boa. Eu tô adorando a Deus, tô dando glória a Deus, aleluia. Mas e se vem uma adversidade? Tu vai estar ainda. Porque é aí que tu vai te mostrar se tu é fiel a Deus. Porque independente do que a gente faça ou não, a gente sabe que a gente é peregrino aqui. É uma passagem, né? A gente tá de passagem aqui. Não tô dizendo que a pessoa não adquiriu alguma coisa, um bem material, alguma coisa para ter um conforto para sua família ou estudar para dar um conforto melhor pro filho. É errado. Não é errado. Só que, cara, a gente é peregrino aqui. Então daqui a pouco a gente passa muito tempo querendo adquirir coisa aqui, coisa aqui. É que nem eu tava... Uma vez eu comentei com meu pai, né? Falei, já imaginou... que nem eu, logo no início do casamento, eu confesso hoje, eu botei muito dinheiro fora. Eu podia ter uma casa própria há muito tempo. Mas, cara, tipo assim, eu tenho muitas lembranças que eu tenho daquela época que hoje eu não teria como fazer. Então eu vejo assim, a pessoa tem que ter... a imaturidade é pendular. Se tu pendular muito para um lado de... eu vou trabalhar, conquistar, fazer acontecer... Por mais que tu não seja cristão, daqui a pouco tu vai chegar quando for aposentado, agora eu vou aproveitar, tu já não tem mais nem vigor para aproveitar o que tu queria aproveitar. Nem consegue mais... não tem saúde. Não tem saúde. Não consegue acompanhar, tipo, os netos mais, os filhos mais, não consegue jogar um futebol, não consegue. E aí? Aquele tempo que tu trabalhou, estudou, fez um monte de coisa que tu poderia estar jogando futebol já agora, aproveitando agora, tendo aquele tempo com a família agora, junto com a correria do dia a dia, com matar o leão o dia a dia, entendeu? Que é o ditado popular que a gente fala. Se a pessoa conseguisse equilibrar isso daí, se ela não, entendeu? Ser madura para equilibrar as duas partes, cara, tipo, tu consegue aproveitar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã para cada um. Tipo, eu não sabia que num determinado dia eu ia estar na cadeira de roda. Não sabia disso aí, entendeu? Então, e aí? Aí tô falando em questões assim, e a fé. Tu sabe se amanhã, depois, daqui a pouco, acontece alguma coisa, um acidente de carro. E aí, não tô dizendo que tu vai ficar, não tô rogando praga. Mas a gente não tá livre disso. Ninguém tá, né? Real. Ninguém tá livre. Tipo, e aí tu vai negar a Deus. Aí tu pega que nem lá quando eu falei de Misael, Azarias e Ananias lá, foram jogados na fornalha, né? Que é o Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jogar na fornalha e eles falaram, a gente não vai se dobrar. Não vamos curvar nosso joelho. Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos dobrar nosso joelho, simples. Eles são fiel, entendeu? Se acontecer, amém. Se não acontecer... E por que Deus livrou eles da fornalha? Para mostrar o nome dele, que era Deus Altíssimo, porque eles tinham mudado o nome dos guris. Entendeu? Mudou o nome deles, que eram os nomes teológicos. Tiraram a identidade deles, que era o nome teológico, falava sobre Deus. Entendeu? Eram os nomes teológicos. Tipo, tu pega lá o nome de Daniel, era Deus meu juízo. Tu pega de Misael, de Ananias, que era Deus era misericordioso. Quem é como Deus, que é uma pergunta retórica, não há ninguém como Deus, entendeu? O outro é quem Deus ajuda, entendeu? E botaram o nome de servo, de deuses da Babilônia, né? E largaram na fornalha. E aí ele, não. Aí quando o Nabucodonosor chega na portinha. Essa parte é muito triosa. Imaginação. Eu comecei a dar risada, porque tipo assim, o cara tá assim, largou os três na fornalha, daqui a pouco ele tá assim. Opa, peraí. Pegaram, perguntava pro servo. Daniel não tava aqui? Não, Daniel tava lá. Tem certeza? Não, a gente não largou um a mais lá sem querer. Tem 4 dando rolezinho na fornalha ali.
E aí chegou na porta lá e falou assim, Sadraque, Mesaque, Abdinego, imagina. Meu, se é nós os guris, fala, vem cá, Nabuco, vem cá, não tô te ouvindo, vem cá na fornalha. Vem cá dentro, vem cá sentir o calor, vem cá né? sentir o calor. E aí o que ele fala? Deus, os servos do Deus Altíssimo. Ali engrandeceu o nome de Deus, entendeu? E outro, foi um baita evangelismo, Por isso, né? Exato, por isso foi o livramento ali. Porque existiam muitos judeus cativos daquela época que estavam corrompidos com a Babilônia. E existiam aqueles que não se corromperam com ela, entendeu? Sim, todos se ajoelharam, menos eles, né? Exato. E naquele povo ali, a história vai contar que naquele povo tinha vários judeus inseridos ali, que foram levados como escravos, né? Mudada a sua identidade. Só que eles aceitaram a identidade qual o Nabucodonosor tinha imposto a eles, né? Só que esses 3 homens de Deus, 4 com Daniel lá, ele não aceitou de fato, né? Ele permaneceu, né? E aí ele levantou, por isso que foi livrado da fornalha. Agora eu pegar e dizer assim, se alguém pegar e me amarrar e largar na fornalha, eu vou torrar que nem um bacon. É, claro. E se não torrar, amém. Aí é Deus que quis assim para exaltar o nome dele, que seja para a glória dele, entendeu? Porque eu vejo que é aquilo que Paulo fala. Viver é glória para Deus. Morrer é glória para ele. Para Deus. Simples. Não muda, né? Não muda, então eu vejo nessa questão aí, do sofrimento é bem isso daí. E falando sobre essa questão tipo de sofrimento que tu trouxe aí, né? Tu ficou numa cadeira de roda porque uma pessoa, né? Tu já ministrou sobre isso, usada por Satanás, se permitiu ser usada por o mal, né? Foi baleado, né? Ficou com um projétil, uma bala alojada na coluna que te hoje impossibilita de caminhar, né? De fato. Só que não te impossibilitou de se mover, né? Tu continua se movendo em prol do reino, né? E uma das coisas que eu queria que tu falasse pra nós, assim, né? Que eu creio que é um tema que, por mais que a gente fale várias vezes na igreja sobre perdão, todas as vezes que a gente ministra uma palavra sobre perdão, a igreja ela vem pra frente pra receber alguma oração, alguma coisa. Porque todos nós temos que perdoar alguém, ou temos que ser perdoado por alguém, né? E eu queria que tu falasse um pouco desse... Como é que foi pra ti, né? Que nem a gente falou, tu falou agora das dificuldades, como é que foi pra ti perdoar, né? De fato, tipo assim, cara, hoje eu sou um servo de Deus e eu perdoei, a minha justiça não é minha, é em Deus, sabe? Porque aconteceu um fato, né, que hoje mudou totalmente a tua vida, foi um virar de chave gigantesco na tua vida, né? A gente sabe disso. Só que como é que foi pra te perdoar, assim? Quando que tu entendeu que, cara, eu preciso perdoar? Bom, é que é complicado meio falar até, porque na questão assim, é que eu falo né? Cada pessoa tem um jeito, né? Isso eu sei até, como a gente ministra bastante pessoa, então cada pessoa tem uma maneira de agir, uma maneira de se portar, né? De lidar com as coisas, né? Eu não sei se não é pelo fato de eu já ter vindo já pra palavra desde 2010, 2011, começado a buscar um pouco mais na palavra, apesar de não ser tanto que nem é agora, mas ter vindo buscar e tentar entender as coisas, né? Porque, tipo assim, eu já ouvi muita pregação, tipo, cara, eu falei, eu comecei a tocar terça, quarta, sexta, sábado e domingo, e assim foi indo. E aí depois tinha culto caseiro, depois tinha sexta de tarde, e assim foi indo. Então, cara, eu ouvi muita pregação, então eu sempre fui reverente na hora da pregação, né? De escutar, e muitas delas eu ouvia que a gente era ferramenta aqui, né? Que a gente era como se fosse uma ferramenta, a gente fosse, temos que deixar, nós fosse uma ferramenta, ou Deus nos usar, né? Ou, se Deus não nos usar, a gente vai estar sendo usado por quem? Sempre deixava essa questão, né? Tipo, a pessoa acha que é boa, mas tu é boa até que ponto, né? Tu é boa enquanto tá te beneficiando, então tu tá tirando benefício de outra coisa. Daqui a pouco, eu sou bom, eu sou o cara bom, não preciso de Cristo, eu tô de boa. Mas se tem uma oportunidade, eu vi uma carteira com dinheiro, eu já pego o dinheiro, já nem olho se tem identificação da pessoa. Tipo, mas eu sou uma pessoa boa. Então tá sendo uma ferramenta usada para que tipo de situação? E aí eu sempre fui vendo esse confronto dos pastores sempre falando, pregando, e aí assim foi.
E isso aí foi criando uma identidade dentro de mim, creio eu. Pra que quando chegou isso daí, eu tava no hospital e fiquei sabendo que fiquei paraplégico ali no hospital, depois de acordar em coma. Aí, 20 dias depois, meu pai faleceu. Só que desde até do início do que aconteceu, a gente nunca foi assim pra negócio de briga, né? Sempre foi pra falar, pra conversar, pra dialogar, né? Como ser humano, né? Uma pessoa de caráter e que fala, né? Até porque eu aprendi isso fora da parte da fé, eu aprendi, que nem eu falei, da educação. Meu pai sempre falou, tu não bate ninguém na rua, não briga com ninguém na rua, não vai brigar, a não ser que tu vai te defender. Então, tipo, nesse sentido, tentando entender as coisas do mundo. E assim foi indo, adolescência e foi. E, cara, quando eu vi essa situação, eu já tinha o filtro cristão, entendeu? Tinha o filtro da palavra. Eu já entendi que tem pessoas que elas são como ferramentas, podem ser usadas pelo bem ou pelo mal, entendeu? Então eu entendi que assim como de repente se eu não fosse cristão, eu poderia estar machucando pessoas, daqui a pouco não dessa mesma forma que me machucaram fisicamente, mas talvez até verbalmente, entendeu? Ou daqui a pouco até hoje, né? Porque a gente peca, né? Então daqui a pouco até hoje, daqui a pouco eu com irado eu falo alguma palavra que eu não deveria falar para algum irmão e acabo machucando o coração da pessoa, entendeu? Sim, ferindo, né? Mas aí tu quer comparar o machucado de um jeito de falar com tu ficar paraplégico hoje. Por que eu comparo? Porque a palavra de Deus diz que para Deus o pecado é um só, né? Não tem peso, não tem tamanho, não tem diferença. Se o cara estrupou, se o cara fez maior barbaridade e se ele aceitou Jesus verdadeiramente e se arrependeu dos pecados e não pratica mais, cara, Deus perdoa ele, entendeu? Então, tipo, quando chegou nessa situação pra mim e tudo que aconteceu, pra ser bem sério, eu me acordei em coma, fiquei sabendo tudo, aí perguntava, como é que vão fazer? Cara, tem conhecidos que são no meio da polícia, tem conhecidos que são juízes, advogados, cara, o que vão fazer? Podemos fazer. Cara, vou ser bem sério, já tem o BO contra a pessoa, se ele for pego, a justiça vai fazer lá tudo, entendeu? Vai o próprio procurador do estado vai julgar. Eu não vou entrar com nada, não vou correr atrás, não vou fazer, porque assim, ele foi uma ferramenta usada, entendeu? Eu perdoo ele, não vou ser hipócrita, dizer que eu vou estar tomando cafezinho com o cara agora aqui. Jantando. Porque por mais que me machucou, criou uma cicatriz e tem a cicatriz ainda, entendeu? Que é daquilo que aconteceu. Só que eu perdoo, não tenho problema daquele machucado ali mais, entendeu? Que eu vejo isso daí, daqui a pouco a pessoa, o liberar o perdão gera um machucado na pessoa, entendeu? E aí se a pessoa não liberar o perdão, né, o machucado nunca cura. Então o machucado tá curado. Porque eu entendo hoje, entendeu? Eu hoje entendo como eu leio a palavra, cara, que eu sou templo do Espírito Santo. E se o cara não é cristão, até pelo fato dele ter agido daquela maneira, provavelmente não era crente, né? Não tem como dizer que a pessoa era crente. E aí o que acontece? Ele foi usado. Então eu sei que não é ele. Foi uma artimanha. Era o que estava nele, entendeu? Eu seria muito hipócrita dizer que Satanás veio aqui em Guaíba para me deixar paraplégico, porque eu entendo na hierarquia e Deus é o único que é onipotente, onipresente e onisciente. Satanás não é, ele já foi derrotado na cruz. Amém, em nome de Jesus. Então eu creio que daqui a pouco ele foi uma ferramenta usada, entendeu? De repente pelo próprio o erro do ser humano, dele mesmo, achar a arrogância dele, entendeu? Então eu entendo que daqui a pouco, se amanhã mesmo, se ele tivesse se ele tivesse ciência do que é Cristo, entendeu? Se ele tivesse ciência, provavelmente ele pediria perdão pelo que fez, entendeu? E se ele não pedir, a minha justiça está em Deus, entendeu? Porque eu não vou correr atrás, não vou fazer acontecer e não vou ficar chorando, entendeu? O que aconteceu, aconteceu. Eu tenho um filho para criar, a minha mãe, tem a minha mãe que está viva ainda, tem a minha irmã, tem a minha esposa. Eu tô vivo ainda, então enquanto eu estiver vivo, o que eu tenho que estar fazendo? Todo ser que respire, louve e adora o Senhor. Simples, cara. Então, tipo, eu tô falando pra mim, Rafael Vieira, entendeu?
Pra mim, a questão do perdão foi instantâneo, porque quando eu voltei para casa, aí eu tive vários pastores indo em casa, porque como eu já tocava batera, toquei em vários ministérios ali, então já era bem conhecido na cidade, então vários pastores, diáconos, obreiros, entendeu? O pessoal tiveram ali em casa, todo mundo quis ter um tempo tete a tete comigo, até para a questão de administração. E todos eles me perguntaram assim, tu entende, né, que não era ele. Tu entende que ele foi só uma ferramenta. Quando começava, eu falei assim, não, eu já liberei o perdão, eu já perdoei ele. Eu não vou correr atrás dele, não quero fazer justiça com a própria mão, não quero nem que ninguém faça, entendeu? Porque a minha justiça está em Deus, eu descanso em Deus, entendeu? E eu sei que aqui eu tô só um peregrino nessa terra. E se eu tô preso nesse corpo, né, Deus já tem um preparado para mim lá no céu. Então, por isso que eu liberei o perdão, porque eu entendo isso. Agora, daqui a pouco, se eu tivesse com as coisas terrenas e dependesse, eu dependo das minhas pernas, eu dependo de tudo, eu dependo daqui, entendeu? Aí, provavelmente, eu ficaria preocupado, porque eu não estaria tendo fé que Cristo já tem algo para mim bem melhor, entendeu? Então, a fé que tu tem, que vai fazer te abrir muitas chaves. Porque é pela fé. Entendeu? Tu pega Abacuque lá, Abacuque se questiona. Profeta. Babilônia, por que pegaram, por que deixou Deus tomar conta da Babilônia? Em Abacuque 1, tu vai ler isso daí, eles meio que perguntando para Deus do porquê. Um questionamento. Por que tá acontecendo isso com a Babilônia, tá pegando o povo de Deus, Israel, o povo de Deus. E aí no capítulo 2 ali tem que o justo viverá pela fé. E aí no capítulo 3 tem lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, entendeu? Eu louvarei. Então, isso. Por que eu não vou liberar o perdão? Aí se o cara dizer, não, mas tem aquela artimanha, se tu não liberar perdão, Deus não perdoa. Aí na verdade tu não tá liberando perdão, tu tá fazendo uma coisa, uma obrigação, uma barganha, entendeu? Então Deus conhece a intenção do nosso coração. Esse é um fato, né? Então não tem como enganar Deus, não tem como enganar Ele. Então se Ele sabe como tá meu coração, entendeu? Então por que eu vou estar trancando isso daí? Eu tenho que ser sincero para Deus. Deus, eu não consigo perdoar, me ajuda. Me ajuda, exato, né? Entendeu? Eu não consigo liberar o perdão porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, houve uma traição no casamento, não consigo liberar o perdão porque o meu sócio me roubou, não consigo liberar o perdão porque eu fui abusado, entendeu? Tipo, por causa dessas situações. Aí a pessoa tem que liberar o perdão. A gente fala muito sobre a questão da semeadura, né, e da colheita, né? Tu liberar o perdão e entender que a justiça é de Deus não quer dizer que a pessoa que fez esse mal não vai cumprir a justiça dessa terra aqui também. Por mais que nem a pessoa entenda que, né, um dia Jesus morreu por ela e ela se arrependeu de todo o coração, se entregou, confessou o pecado, pediu perdão, não vai te retirar a culpa, né? Não vai conseguir apagar o passado que ela, né, o tiro que ela deu, a vida que ela tirou, a vida que ela... mas ela vai ter que cumprir a lei do homem também, né? Que vai ter que passar por essa terra. Que é o correto. Que é o que a gente... Às vezes a gente demora muito para liberar o perdão, porque a gente acredita que... eu liberei o perdão e deu, tá pronto, é assim que funciona. Uma vez, agora me veio na mente, tô falando isso daí, uma vez eu não lembro, não faço a mínima ideia qual a pregação, mas isso foi quando eu era adolescente também. O cara pegou, o pastor tava contando um caso na pregação. Aí falou, chegou um cara pra mim, ele era traficante. E veio pra igreja, ele disse que estava arrependido e pediu perdão. A gente orou com ele, ministrei com ele. Aí falei pra ele, agora tu dá tchau pra tua mãe, pra tua esposa, beijo no teu filho, que eu vou ligar pra polícia agora e tu vai ter que te entregar. Aí no mesmo momento o cara, não, mas peraí, como você me entregar? Não, mas peraí, o carro que tu chegou não é o do ano, a mansão que tu mora
Com que dinheiro que tu usou isso daí? Como foi, né? Como foi? Ele falou, não tô dizendo que tu vai entregar, mas tu vai ter que te entregar para a justiça e a justiça vai ter que julgar se esses bens vão ser recolhidos ou não. Se tu vai ser preso agora ou não. Porque tu tem nome procurado. Ele falou, eu não posso te aceitar como membro da igreja, como parte da igreja, e tu me pedindo perdão, eu sendo a pessoa que está te dando a instrução espiritual, o que a luz da palavra diz é isso. Agora, se tu vai pra cadeia, se a justiça não vai te prender, tu vai ficar uma condicional. O que vai acontecer Se Deus permitir que tu vá pra cadeia, que tu seja instrumento usado na mão dele pra pregar o evangelho lá. E aí o cara baixou a cabeça e não, então tá. Se despediu e foi isso aí. Uma vez eu conversava com um pastor também, que tá aqui da cidade, e ele disse a respeito disso, né? Ele falou que um cara chegou nele também, confessou algo, né? Entendeu quem era Jesus, confessou algo pra ele, e ele disse amém, glória a Deus, o moral, orou, e também, né, teve que, cara, só que é o seguinte, agora a gente vai ter que ligar pra polícia, né? Eles vão ter que vir aqui, e é porque é sobre isso, né? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, morreu para nos reconectar com o Pai, isso é um fato, não tem como tirar isso. A cruz foi para isso, né? Foi para a gente nos religar novamente com o Senhor. Só que aquilo que a gente faz, por mais que esteja no mar do esquecimento, né? A gente precisa também entrar de novo naquilo de o que eu plantei e o que eu vou colher, né? Cara, eu só plantei coisas ruins, eu fui... Só plantou eucalipto. E vai querer colher rosas agora. Sabe? É exatamente isso, né? Então, é um processo, né, de conversão. Hashtag Everton que falou. Não, sabe, a gente porque precisa entender isso, né? Porque quando a gente se converte, a gente tem essa esperança que as pessoas vão olhar pra nós com uma maneira diferente. Só que tu passou a vida toda às vezes dando um mau testemunho, aí tu acha que um dia de testemunho bom vai apagar 10 anos de testemunho ruim. E esses pastores estavam fazendo o que é o correto, né? Exatamente. Que é o que tem que fazer. Exatamente, sabe? A palavra fala que quando a gente confessa os nossos pecados, né? Quando a gente traz luz para aquilo que nos atrapalha de fato de viver com Deus, né? Tu imagina um cara que abusou de alguém, né? E hoje, por mais que o cara se converteu, tá vivendo com aquela culpa, aquilo o Satanás vai estar sempre usando, porque ninguém sabe. Só ele é a pessoa que foi abusada, né? E ele vai ficar, imagina, jogando dardos nele. Cara, a tua indignidade. E o cara, às vezes, é um baita de um cristão. O cara ora, o cara lê, o cara jejua. E o cara nunca vai ser perdoado. Ele mesmo não vai se perdoar, né, cara? Sim. Porque ele vai ficar sempre se acusando. Aí, no momento que ele confessa, ele arca com a consequência, né, cara? Porque existe uma consequência, né? Existe. O plantar não é obrigatório, mas o colher ele é. E o cara acaba confessando, as coisas acabam mudando na vida deles, né? Na nossa vida, né? Não na vida deles, né? Na nossa vida. Quando a gente começa a confessar os nossos pecados para os irmãos, automaticamente a gente começa a ver que Deus, ele começa a fazer cada vez mais presente na nossa vida. Porque a gente entende que não é só ser perdoado, mas é também confessar e dizer, cara, eu preciso de ajuda, Rafael. Me ajuda em oração nisso. Cara, o que tu usou pra superar? Qual foi o versículo que falou mais contigo? Que palavra tu de fato tu entrou pra dentro da Bíblia, tu pesquisou pra poder perdoar? Porque a gente sabe que não é instantâneo, as coisas não acontecem instantâneo. E aí, de repente, o que funcionou pra ti vai funcionar pra mim. Talvez eu vou gerar outra estratégia, né? É que nem a última pergunta aqui, né? Como você vê a importância de viver o que tu vive hoje e de não é só o viver, mas tu compartilhar aquilo que tu vive, né, com outras pessoas, né? Porque eu me considero um cara privilegiado, eu falo isso pra quem conversa comigo. Eu falo, hoje eu ando com os melhores, sabe? Hoje eu ando não são as melhores pessoas, mas eu sei que as pessoas que eu ando hoje são os melhores, cara, que vão me levar pra perto de Jesus, que vão querer de fato que eu venha crescer, né? E como tu vê isso hoje, qual a importância que tu vê de compartilhar, de fato, vida na vida? Não é somente ir para um lugar e pregar o evangelho, sim, é importante, mas compartilhar a tua vida com outras pessoas, né? Agora eu tô entendendo porque que eu tava lendo antes sobre discipulado. É isso aí, é discipulado. As pessoas têm muito preocupação. Aí vamos pegar a comunidade cristã. Eu não sou ninguém para estar puxando a orelha de todo mundo, mas... pegar as igrejas
elas estão muito preocupadas em criar filhos. Ah, eu quero ter tanto rebanho, quero ter tanta gente, quero ter tanto número, quero que a minha igreja seja pá, pá, pá. E ninguém está preocupado em quem vai criar esses filhos. Porque aí tem muitos filhos na fé imaduros. Imaturos, né? É. E aí eles não estão amadurecidos. Então o que acontece? O discipulado, vida na vida, e isso aí de tu confessar, tu falar, meu, aconteceu tal coisa, eu não tô legal, preciso de tua ajuda, daqui a pouco é alguma coisa que tu superou, que pra ti não tem problema, entendeu? E pra mim é um problema. Então isso acaba me ajudando, acaba dando up, né? E acaba dizendo, meu, leia tal versículo, capítulo, tu entendeu isso aqui? Não entendi, não, peraí, deixa eu ler pra ti. Vamos ler essa tradução. Meu, aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vou estar orando contigo essa semana. Ou, ó, meu, vamos fazer um propósito. Vamos estar todo tal dia, vamos fazer uma videochamada. Vou estar conversando contigo, ministrando. Vou te trazer vários contextos na Bíblia de como tu superasse tal coisa. Exato. Isso é discipulado, entendeu? E tu acaba gerando pais, entendeu? Tu acaba gerando pessoas que vão discipular outras pessoas, entendeu? É isso que é o ganho. Então eu acho que isso é, na verdade, a grande chave, no caso até do ministério que a gente está hoje, já fazendo uma propaganda. Que é isso, que é vida na vida, né? É o tempo de mesa. Porque ali, cara, tu consegue ter um crescimento grande, entendeu? Da pessoa em si. Porque, cara, se não é pra igreja mudar o ambiente social onde as pessoas vivem, eu acho que a igreja está fazendo o papel errado. É o trabalho, né? Mudar é o que cristãos estão sendo fora da igreja, né? Cara, exato. Porque assim, tipo, a igreja forte não é aquela igreja que tem um monte de membros e o culto lotado no domingão. Cara, a igreja forte é na segunda-feira, quando tá um cara lá no outro bairro, dando um bom exemplo de como é o cristão. Quando tem uma pessoa lá em Porto Alegre, dando um bom exemplo de ser cristão. Quando tem uma pessoa numa assistência lá na X4, lá, RGCL, aqui da colina, dando um exemplo de cristão. Não tô dizendo que eu sou o melhor exemplo. Não tô dizendo que todas as pessoas são os melhores exemplos. Mas são pessoas que estão tentando manter o caráter, estão tentando ser uma cópia de Jesus. Ser Cristos menores. Ser pequenos cristos. É isso daí que o Paulo tava falando. Cara, tem que ser meu imitador. Como é que tu vai ser imitador de Paulo se tu não estiver andando com o Paulo, meu? Não tem como, né? Aí tu tá... Aí tu quer só... Ô, Paulo, me dá a chave aí de como que eu faço para atingir a prosperidade. De como que eu faço para ter um relacionamento, um casamento. Então Deus está sendo só isso aí. Então a pessoa vira numa petição, a fé é baseada na circunstância, entendeu? Então quando a circunstância vem uma adversidade, a pessoa abandona a fé. Porque eu acredito que Deus ele age de duas formas, né? A permissiva, porque Deus eu creio que Deus ele sabe de tudo. Ele sabe do futuro, entendeu? Ele qualquer momento ele não tem uma partícula, tipo, ele nos escolheu do ventre da nossa mãe, entendeu? Para estar aqui hoje, entendeu? Nessa data de hoje, entendeu? Ele já sabia que isso ia acontecer. Só que ele é um Deus que ele age de forma ativa e permissiva. Tem coisas que ele permite que aconteça. Quantas vezes, se nós pegar o Antigo Testamento, cara, o povo de Israel lá, quantas vezes Deus falava para eles e Deus permitia com que coisas acontecessem com ele. Aí tu pega o Novo Testamento lá, várias coisas, né? Tu deu um exemplo que nem tu tinha falado. Nós tava conversando, tendo um tempo de mesa bem bom, comendo uma carninha. E aí tu comentou do jovem rico, né? Cara, tipo, olha o que ele tinha pra trocar, que era isso por tudo aquilo, cara. Tipo, pra ele a visão, tudo aquilo só por isso. A visão dele era essa, só pro céu. Mas por quê? Porque ele assim, ele pegou os mandamentos, ele cumpriu os mandamentos. Se pegar o mandamento aí do 5 ao 9, a metade dos mandamentos é um que é sobre a Deus, né? Do homem a Deus, e o outro do homem é o próximo. Porque não adulterarás, não roubarás, não matarás. Então são tudo coisas que atingem o próximo e coisas que ferem a tua fé com Deus. Os 10 mandamentos, a base é essa. Que é a base de leis de muitos países até hoje. Até hoje, entendeu? Então é baseado nisso daí. Então, se a Bíblia, se Deus, Jesus não é a fé verdadeira, entendeu?
Sei como é que o mundo em si gira em torno dessas coisas. Mas aí tu pega o jovem que chegou lá que dizia, não, eu compro isso, eu não faço isso, não faço aquilo outro, cumpro todas as leis. E aí quando Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que realmente está dentro do nosso coração. Ele falou, então pra ti, meu jovem, só falta isso. Vende teus bens, dá aos pobres, necessitados, que você vai ter Vem e me segue. E vai ter ele falou que ainda vai ter no céu, ele ainda falou que vai ter a herança maior ainda no céu. E aí, cara, a herança maior era a salvação, tipo, era só trocar isso, terreno, por tudo aquilo. Só que ele não quis trocar. É o passageiro pelo eterno, né? Pá. Então, é bem nesse sentido, né? Então, a parte da palavra é bem nesse contexto. Então, a pessoa tem que estar bem baseada na fé, assim. Então, eu vejo que o cara ser cristão, a igreja mais forte é nesse sentido, entendeu? Quando as pessoas estão dando bons exemplos durante a semana, no agir durante a semana. Pô, o cara bateu no teu carro, o que tu vai fazer? Meu, tu tá bem? Em vez de sair xingando a mãe do cara, falando um monte de coisa. Ou até mesmo, aconteceu já, eu tô trabalhando no balcão. E aí um senhorzinho veio comprar um farol, mas sempre me marcou muito. Ele veio comprar um farol de um carro. E aí ele pegou e... eu vi que ele não tava muito legal. Só que tava no tumulto, balcão e um monte de gente. Aí ele veio conversando e eu vi que eu tava mexendo no computador e eu vi que o cara ficava... sabe quando a pessoa fica te mirando, assim, te olhando assim? E eu... o que foi, né? Aí eu perguntei pra... o senhor tá bem? E ele, tô com uma saudade do meu neto, ter parecido com o meu neto. E me encheu os olhos na hora. Aconteceu alguma treta, alguma coisa entre os pais e ele. Ele tava sendo proibido de ver o neto, entendeu? E aí, tipo, ele nem ia comprar mais nada comigo, como tinha ficha e coisa, tinha vários clientes. E ele queria ter um tempo comigo. Aí eu falei, não, vamos lá na rua lá pra mim ver a lâmpada do carro do senhor. Aí falei com ele, conversei com ele do porquê. Do porquê? Porque as pessoas, elas vivem nesse... em vez de ser um ser humano melhor, o evangelho te leva a ser um ser humano melhor, entendeu? Então, em vez de ser um ser humano melhor, o cara era um cristão que proibiu o vô dele de ver o filho. Entendeu? Tipo, por birra de herança. Entendeu? Coisa banal, entendeu? Tipo, privando a pessoa. Amanhã depois, aí eu imagino se o avô morresse, entendeu? Aí o peso que ele ia estar e daqui a pouco ele não ia perdoar. Não ia se perdoar, que nem tu falou. Então, eu vejo nesse sentido, né? O evangelho é isso aí. É a transformação da vida. Porque se a graça não... como é que tu fala aí? Se a graça não te transforma, não te salva. Viu? É isso, cara. É isso. Se a graça não transforma, não salva, meu. Então é nesse sentido. Então, eu não sou o melhor ser humano. Cara, acho que ninguém tem uma aversão de melhor ser humano, né? Mas que o cara se esforça pra ser melhor cada dia, né? Mas que dependendo do jeito que fala, daqui a pouco a pessoa pensa que tu é meio egoísta, achando melhor que os outros. Mas não sou, não. Tipo, põe aqui uma bola que o Elton tá mais embaixadinho que eu. Depende, se tu amarrar uma cordinha no dedo e ficar puxando assim, ó. Aí vai dar as regras, né? Tu sabe que os guri adaptam alguma coisa, né? Aí vai dar as regras, né? Vai dar as regras. Eu falei pra ele hoje, se ele não passasse na porta, eu ia botar ele pra cima do telhado, ele não acreditou. Aí o cara dá um jeito. Que nem aquela passagem, né? Só que lá não disse o cara é assim, ó, forte. Tá, mas nós damos um jeito. Nós contratamos alguém aí pra fazer força com nós aí. Mas é isso, gente. Estamos chegando ao fim aí. Agradecemos a todos aí pela presença. Vocês são fenomenais. Que Deus abençoe e guarde a vida de todo mundo. E é nóis. Obrigado, Rafão. Valeu. Deus te abençoe, cara. Te amo, tu sabe disso. Também te amo, meu querido.